Olá, família! Nós estamos aqui no nosso podcast dos 21 dias de adoração e palmas. Para a nossa equipe toda aí. Nós estamos muito felizes com esse projeto que está saindo do papel. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa edificante, não só para nós que estamos aqui, mas para você que está aí assistindo. Então, junte sua família, junte você que está todo mundo. Junte aí na sala, junte com seus amigos do trabalho, coloque aí e eu tenho certeza que vai ser algo muito edificante. Estou aqui hoje com o Eduardo, com o Pedro, e nós vamos conversar um pouquinho sobre como está sendo esses 21 dias. Estamos na reta final, e eu tenho certeza que, mesmo finalizando essa jornada, mas Deus ainda tem muito para fazer no nosso meio, né? É isso aí, gente. Tem sido muito bom, né? Aquilo que a gente está vivendo, as experiências que a gente está tendo, palavras assim de Deus ao nosso coração, sejam nos cultos, nas lives que estão acontecendo, né? Tudo tem sido uma coisa complementando a outra, né? Sim. Daquilo que a gente tem vivido nesses 21 dias. Tem sido bom demais. E o mais legal de a gente perceber é que o pessoal, tanto da nossa igreja local, né, como o pessoal de outras igrejas Sim. amigas nossas, tem comprado a ideia, tem feito lido o e-book, enfim, participado das lives, então tá um negócio bem Não, interessante. nas nossas lives tem muita gente de fora e a gente vê que não é um dia ou outro, mas as pessoas estão ali muito assiduamente mesmo, né? participando, comentando, nos ajudando a divulgar e eu tenho certeza que também para elas, mesmo não estando aqui na nossa comunidade local, tem sido muito edificante para cada um deles, né? Sim. Para nós começarmos a nossa conversa aqui, eu quero que vocês falem rapidamente, bem resumido, como está sendo essa jornada para cada um de vocês, se vocês já têm visto alguns sinais na nossa igreja local de efeito, de resultado, em alguns líderes, em alguns membros, em algumas faixas etárias. Eu queria um panorama bem resumido e cada um pode falar um pouquinho sobre como está sendo essa jornada. Manda ver, Pedro. Beleza. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu senti, assim, é um aumento da medida do espírito nas nossas reuniões, né? Tem sido poderoso demais desde o início, né? Desde a abertura, como liturgia de culto, desde a abertura, né? Até o final das nossas celebrações, o Espírito tem aumentado a presença dele em nosso meio, né? E o que eu fico muito feliz é que às vezes a gente que é líder, a gente para observar, né? No meio da adoração, no meio do culto, enfim, a igreja respondendo a tudo isso, né? O pessoal com o seu corpo físico, mãos levantadas, com a voz, enfim, com palmas, né? E tudo isso que a gente tem conversado também, eu sinto primeiro que o Espírito tem aumentado a medida e a igreja tem respondido a isso, Amém. né? Partindo daquilo que a gente está lendo, partindo daquilo que a gente está aprendendo, né? E nessa imersão de Salmos, eu vejo que a igreja em si, como um todo, ela tem respondido a essa presença, ela tem respondido aquilo que o Espírito tem enviado ao nosso meio, tem se mostrado ao nosso meio. Então, para mim tem sido muito gratificante ver todo esse movimento, né? Óbvio, né? Isso tem acrescentado na minha vida pessoal, na minha devoção pessoal e na minha entrega coletiva, mas eu fico muito feliz, né, quando eu vejo, por exemplo, adolescentes, crianças, né, até, por exemplo, a Alice, a gente vê participando desses movimentos, né, até a faixa etária dos idosos, todos têm respondido a isso. Então, eu acredito que essa jornada de 21 dias, ela tem gerado não só uma experiência com o Senhor e não só um conhecimento das Escrituras, bem como uma cultura, né? Uma cultura de resposta, uma cultura de expressão, né? Uma cultura de pessoal e coletivo dentro de adoração, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez essa formação de uma cultura seja até mais importante do que Sim, esse mover durante as celebrações, né? exatamente. E eu acho que a gente já tem colhido alguns frutos de sementes que foram lançadas ao decorrer desses 21 dias, né? Exatamente. Sim. Para mim, uma das coisas que foi muito legais, interessantes nesses dias
dessa nossa jornada de 21 dias é a questão do estudo de Salmos. Uhum, Eu acho que uhum, para muitas pessoas, às vezes, Salmos se tornou um livro um tanto quanto comum, uhum, sabe? uhum. E, e deixou-se talvez da gente, né, parar para Sim, ler, para buscar aquela revelação daquilo que aqueles salmistas, aquelas pessoas que escreveram aquilo tinham para nos ensinar sim, sobre vida de devoção, sobre adoração, sobre louvor, sobre uma vida de gratidão. E eu acho que a gente parar, se debruçar sobre esses salmos tem sido assim uma experiência muito legal sim. mesmo, muito muito interessante, né? Ver como cada um deles são diferentes, né? Mas todos fazem parte dessa vida de adoração, de devoção. Sim. Sim, e é muito interessante porque e essa questão do salmo que você citou de se tornar algo muito comum, e é muito comum nós pegarmos versos isolados de cada Isolado. salmo. Sim, É, E quando a gente para e pega o salmo por completo e vê o contexto que sim. aquele verso tá Ou inserido, abre a Bíblia lá na casa e deixa sim, aberto num salmo, é, né. exato. E é, quando a Eu ia gente falar vê, sobre e isso. a maioria dos salmos que nós pegamos para estudar uns salmos davídicos, quando a gente vê ali a expressão que Davi tinha em relação a uma vida de devoção, uma vida de contemplação, uma vida de gratidão, é algo que, assim, eu tenho certeza que não somente a mim e a minha casa, mas nós, como um todo, como uma igreja, sim. foi completamente edificado, né? E o que eu acho sensacional nos Salmos é que se qualquer um, dentro dos 150, se você pegar, você vê que Davi e os outros salmistas, eles retratam muito bem, dá para você ver o dia deles, né? Sim. Como a gente, normal, dia a dia, você vê, eles conseguiram expressar a soberania de Deus e essa adoração diária através dos comentários que eles faziam, né? Como Davi, tô sendo perseguido, Uhum. eu deito e durmo em paz. Esses relatos do dia a dia, eles aproximam a gente que é Sim. leitor dessa experiência, né? E nos permite entender que, cara, eu posso viver isso, Uhum. entende? Sim. E é interessante que você via, alguns dos salmos você vai ver no meio de uma vitória, mas outros você vai ver no meio de uma Sim, derrota, sim, né. Outros você vai ver ali em algum momento difícil que estava se passando, e em todos eles, né, você vê, um coração sendo derramado diante de Deus, uhum, né, porque existe muita verdade no sim, que é dito nos sim, salmos, né. sim, E eu acho que isso é um aprendizado grande para nós. Salmos me ensina muito sobre não mascarar o que você está sentindo diante de sim, Sinceridade, né? Deus. sim, Uma exato. sinceridade de coração. Coisas que às vezes a gente acaba criando maneiras de se relacionar com Deus eh, um tanto às vezes superficiais e sem colocar realmente a Uhum. verdade do coração. Sim, E Deus não quer esse tipo de relacionamento com a gente, né? sim, E em Salmos isso fica muito claro. E é interessante que não tem a ver com o saber de Deus, porque ele conhece, Uhum, nós conhece, mas tem a ver com como o nosso coração está diante de quem Deus é, uhum. como essa nossa sinceridade tá. E é muito exato. interessante porque o verso-chave dos nossos 21 dias, o texto base é de João 4, e onde Jesus fala, onde ele está à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E eu acho que tem muito a ver disso, essa questão de em verdade, essa sinceridade. Sim, E Davi nos ensina isso com uma maestria que sim. Sim, é inexplicável, né? exato. Quando a gente vai para esse texto de João 4, eu acho que Jesus, ele praticamente, ele recita os salmos, né? Quando ele Uhum. fala assim, vocês adoram a quem vocês não conhecem, nós adoramos quem nós conhecemos. Então, para mim, Jesus, ele faz uma releitura, ele completa dos 150 salmos e ele bota tudo aquilo nessa breve frase, Hum. né? Para a mulher samaritana, propondo um encontro com o Deus dos Salmos, com a soberania dos Salmos, mas também com a pessoalidade dos Salmos, né? É. Entrando nos Salmos, já que a gente foi para esse caminho aí desse devocional que nós tivemos, então se você
não tem ainda, você pode entrar na nossa link da bio, lá tem o nosso e-book, onde nós temos todos os salmos que estudamos, tem um breve texto ali para você refletir um pouco, então você pode entrar lá, baixar e continuar lendo e se debruçando sobre esses salmos. E eu quero saber de vocês qual um salmo, algum verso, alguma ideia que foi falado em alguma live que mais chamou a sua atenção, ou talvez você já tinha lido esse salmo e talvez em algum deu um start ali, você olhou, brilhou seus olhos. Quem quer começar aí? Começa você que eu comecei na outra. Ah, bom, eu acho que o meu salmo que eu gosto bastante, dentre esses que a gente viu aqui, seria o Salmo 148. Para mim, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque eu vejo muito, faz parte da minha personalidade, do meu jeito de ver as coisas, de enxergar o mundo, né, nas características que Deus me entregou. E nesse Salmo 148, ele fala muito a respeito desse louvor da criação, Sim. né? E eu acho lindo porque ele pega aqui coisas do nosso dia a dia, né? Pega ali ele fala que o fogo, enquanto está queimando, ele está louvando, Uhum. né? Pega um peixe, quando ele está nadando, Uhum. ele está louvando a Deus. Então, é, isso foge daquela questão que a gente tem de do louvor ou da adoração serem um momento de culto, Sim. mas Sim. faz parte da vida. Assim como faz parte da vida desses seres criados e de todas as coisas que Deus criou, faz parte também da nossa vida. Então, esse Salmo 148, para mim, é muito, muito. Isso me permitiu um pouquinho mais além, mas a gente, a partir desse salmo, a gente tem uma compreensão de que o louvor tem a ver com o nosso propósito. Sim, Sim. Então, a criação, quando ela cumpre o propósito dela, ela está louvando o está Criador. louvando a Deus. E outros salmos a gente vai ver, né, falando das árvores que batem palmas. Sim. Esse Salmo 148 vai falar do vento que Uhum. tá soprando. Cara, são coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente vê. Inclusive, isso é uma coisa que eu até citei no dia que eu ministrei, porque nós precisamos parar, às vezes, e contemplar as coisas de Deus, porque Deus se revela através da sua criação, Sim. né? Partes de Deus, nuances de quem ele é, são reveladas ao nosso coração quando nós paramos para contemplá-lo através daquilo que ele fez. Exato. Exatamente. E a contemplação, ela também, pro pessoal que é ansioso aí, né? Pessoal que carrega um pouco disso, a, a contemplação, ela te permite também experimentar essa diminuição da ansiedade, né? Sim, Pode falar. tem um estudo, cara, que eu achei incrível, que ele fala o seguinte, que alguns estudiosos observaram o seguinte, eles fizeram estudos com pessoas que sofrem com ansiedade Uhum. e com a observação de pássaros. Uau. Nossa. Observação de pássaros. Cara, e na hora, quando eu estava vendo sobre isso, o que vem, né, à nossa mente? Quando Jesus ensinou, olhai, Sim. né, Sim, para os sim, pássaros, sim. olhai, ele fala dos lírios, né, ele fala dos pássaros, e cara, a Bíblia sempre tem, né, todas as respostas pra gente, né, em todos os É. sentidos, e aqui tá uma das respostas contra a ansiedade, que é um mal, né, Pedro, Sim, do século sim. hoje. O Pedro hoje trabalha hum, também, né, com a área da psicologia, pode até falar muito melhor do que eu sobre isso, mas nós vemos hoje a ansiedade como um mal terrível, né, que É, tem assolado as pessoas. E um dos segredos que nós temos, né, que está aqui na nossa Bíblia, é a contemplação. exatamente. E aí, Verdade. quando você percebe isso que o Vitor falou, de você estar cumprindo o propósito, né? Que o nosso maior propósito é adorar a Deus, Uhum. né? Em primazia, você vê que ah, não é que as doenças psicossomáticas são a ausência de Deus, mas elas podem ser curadas através de uma espiritualidade bem resolvida, né? Então, quando a gente olha a esses textos, né, e a gente vê também Davi sofrendo dessa angústia Sim. profunda, né, tristeza profunda, angústia profunda, ansiedade profunda, mas você vê que ele E encontra algo da alma dele, onde ele fala: minha exatamente, alma exatamente. desfalece. E não é
Não é que minha alma desfalece, não é algo simples, né? Você vê que o texto ele é carregado de sentido, né? E aí você consegue encontrar aí uma chave para até mesmo vencer a ansiedade e depressão, que é a contemplação, Sim. né? Você parar na frente do mar, na frente de um parque, árvore, enfim, e você ter esse contato com a natureza que proclama a soberania de Deus, você tem essa satisfação plena. Sim. Eu estava ouvindo um psiquiatra alguns dias atrás falando sobre isso, e ele falava sobre a diferença que a Bíblia nos mostra sobre a diferença entre a murmuração e a lamentação. Uhum. Cara, isso é fantástico, porque inclusive é um dos nossos focos, né, dos nossos 21 Sim, dias, Sim. trocar a murmuração pela gratidão, né? E eu não sei se as pessoas estão, né, nos ouvindo, se eles tiveram experiências assim de, puxa vida, não posso reclamar, não posso murmurar e tal. E, e é tão interessante porque mesmo no meio dos choros dele, de Davi ou dos outros salmistas, meio nos momentos assim mais complicados, qual a diferença da murmuração e da lamentação? A murmuração sempre vai ter fim em si mesmo, Sim. Uhum. né? Na vitimização, de como eu sou coitado, de como aquilo tá me afetando. A lamentação sempre tem um fim em Deus, né? Assim como Exatamente. Davi. Mas eu sei que ainda eu Uhum. louvarei, né? Como ele É. fala no Salmo 42. É assim, eu tô passando por tudo isso aqui, mas eu sei quem ele é. Eu tô passando por isso Exatamente. aqui, mas eu conheço o Deus a quem eu sirvo. É isso. Exatamente. Essa visão muda completamente, né? Porque significa o quê? Que eu posso dizer para Deus o que eu tô sentindo, eu posso dizer para Deus como eu tô Sim, me sentindo. sim. Eu não vou ser eh, 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 ele não vai me rejeitar Sim, Sim. sim, por sim. dizer o que realmente está no meu coração, mas aquilo precisa sempre terminar em Deus, sempre em Exatamente. conhecê-lo mais, sempre em exaltá-lo, sempre isso. É isso. Exatamente. E a gente comete um erro porque, aliás, não, quase 100% das pessoas, né, comete esse erro, porque a gente tem a imagem do nosso pai terreno, né, que é Sim. falho, que erra, que não consegue suprir esse pleno espelhamento de quem Deus é, né? E aí a gente acha que a gente não pode chegar em Deus e abrir o coração, ou porque ele vai ser um Deus moralista, ou porque ele vai ser um Deus simplesmente ausente, que não vai dar ouvido, né, para aquilo que eu tô falando. Deus distante, Um né? Deus distante, né? Eu até citei 4 tipos de pais, né, no domingo, mas a gente precisa entender que Deus ele se importa mais com o nosso relacionamento do que com as nossas regras, né? Ele é um Deus que se importa mais É com a isso. proximidade do que com aquilo que a gente está cumprindo ou não, né? E aí a gente vai toda uma construção histórica de um Deus distante, de um Deus. Eu falo muito sobre isso quando tenho oportunidade, né? Sobre a construção do deísmo, né? Sim. Que é um Deus que sim criou todas as coisas, mas é um Deus que está lá distante, que não tem a capacidade de interferir, Aquela coisa né? que as pessoas dizem, eu creio em Deus, mas Deus tem muita coisa para fazer, né? Exatamente Eu sei o que Deus isso. vai fazer, eu não vou incomodar Deus Exatamente com isso. isso Mas a aqui. gente vê aqui que Davi entendeu que Deus é um bom pai, Uhum. né? E que que ele ouve as nossas lamentações, Sim. né? E é muito interessante porque esse entendimento vem de um conhecimento de quem Deus é. Exatamente. E só abrindo um parêntese, durante esses 21 dias nós tivemos 4 ministrações, e essas ministrações, os cultos estão Vamos no ter a última Spotify. agora, domingo, né? Vamos ter a última agora. Então, nós tivemos na primeira semana o pastor Eduardo, depois o Pedro ministrou, depois o pastor Márcio e por último o pastor Celso. Então, essas 4 ministrações estão no Spotify, você pode entrar lá e ela dá um panorama sobre tudo isso Sim. que estamos vivendo e conversando aqui nesses 21 dias. Você falou sobre o seu Eu salmo? não falei meu salmo Então ainda. vai lá. O salmo que mais grita no meu coração e tá gritando no meu coração nessa jornada é o Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua
direita. Amém. Eu tô estudando um pouco sobre a questão do sexo, né? Do prazer, daquilo que o sexo em si, a expressão sexual do ser humano, ela causa no coração, né? E a gente vê que a maioria das pessoas hoje tem uma expressão sexual por conta de um vazio de prazer, né? Então eu não me satisfaço com nada, então eu desconto isso no sexo ou na minha expressão, né? Ou como a gente ouve tanto aí o discurso de gênero, né? Enfim, então as pessoas elas tentam satisfazer esse prazer, esse vazio de prazer no sexo. Porém, quando a gente olha aqui para esse salmo, a gente vê que Davi diz que nós temos eterno prazer. Não é um prazer Momentâneo. momentâneo ou de um mês, que eu vou ter ali um mês tendo prazer ou um ano tendo prazer. Mas não, é um eterno prazer à direita de Deus, né? Então, Jesus, ele nos possibilita um prazer eterno, uma satisfação eterna que aqui na terra e eternamente, né? Como diz o nosso pastor Márcio, uma eterna idade, né? Então, Isso. para mim, esse salmo tem chamado muita atenção. Amém. O meu salmo que me chama muita atenção é o Salmo 24, e que o Davi fala muito sobre a majestade de Deus, e Davi não tinha a revelação completa de quem é o real Rei da Glória, Sim. e hoje nós temos, e algo que um dia antes de eu fazer a live desse salmo, o Pedro fez a live do salmo anterior, e ele falou de quem define o padrão de adoração é quem está sendo adorado e não quem está adorando. É. E quando eu li esse Salmo 24, eu comecei a entender que, à medida que conhecemos a grandeza de Deus, o nosso louvor precisa responder a essa grandeza. E nós não podemos ficar num louvor na superfície ou um louvor raso, mas a gente precisa ir em profundidade e elevar esse louvor a quem Deus é e a quem realmente merece esse louvor que a gente está tendo. E a Então, nossa. Perdão, você ia pode continuar? falar. E a nossa desculpa, às vezes, gente, é que, eu tenho o meu jeito. Eu adoro do meu jeito. Eu sou um pouco menos expressivo. Ou, eu tenho vergonha. Ou, esse é meu jeito. Mas esse salmo que o Vitor citou e os outros salmos, 148, 150, 150. enfim, eles nos mostram a, a, que Deus tem um padrão, né? O céu tem um padrão de adoração. E isso precisa ser obedecido, que não é tipo, uma sugestão, se você quiser. Uhum. E o pessoal do louvor, o pessoal do time de adoração, às vezes faz isso, né? Não erga as suas mãos, e aí a igreja ergue. Mas que a partir desses 21 dias a gente não precise que os líderes de adoração fiquem pedindo, porque a gente sabe que erguer a mão, bater palma, cantar com em voz alta, né, até mesmo gritar, dançar, Sim. né, ele é uma ordem. Ele não é uma sugestão. Não, se a igreja quiser. Se quiser, pode fazer isso, né? Por exemplo, até o time de dança, a gente não tem time de dança porque é bonito. A gente não tem o pessoal das bandeiras porque é bonito. Não, a gente tem isso porque é uma ordem do Senhor que a gente fizesse, né? Então, se a gente não está fazendo isso, a gente está desobedecendo uma ordem do Criador. Só pegando mais um gancho, eu queria saber de vocês, e talvez pode ser algumas dúvidas de alguém que está assistindo. O Pedro citou alguma coisinha ou outra, mas queria talvez aprofundar um pouquinho, porque vale a pena. Como a nossa vida, o nosso corpo, pode render louvor a Deus com ações práticas. E o que isso implica no nosso dia a dia? Então, para mim é 100%, né? Para mim não. Olhando os Salmos, né? Que não tem a Bíblia, não tem para mim, né? Eu acho, mas é o que a Bíblia está falando. O tempo inteiro, né? Cuidando da minha saúde, né? Fazendo um exercício físico, né? Enfim, cuidando da minha alimentação. Então, mais uma vez, não tem a ver com o momento. Exatamente. É uma vida,
né? Não tem a ver como eu acabei de falar, erguer as mãos no momento de louvor só, né? Mas, enfim, cuidando da minha saúde, ah, que mais? Eu cuidando com aquilo que eu falo, né? Sim. Por isso que nós fizemos o desafio de se abster de e praticar algumas coisas, porque a gente entendeu que a gente fala também é adoração, né? Cuidado com o próximo, né? Enfim, ah, eu já falei daquilo que eu coloco para dentro, aquilo que eu coloco para fora. Nos cultos, expressão corporal, como eu já falei, né? É, enfim, não sei, o que mais você acha? Cara, Eu eu acho que acho que o é Du, esse perdão, entendimento. é um dos líderes de adoração aqui da nossa comunidade. Eu Uhum. acho que ele, quando está liderando ali, ele sente a necessidade da igreja também responder É, Sim. isso de maneira física, né? Sim, até foi uma das coisas que eu falei, né, na minha palavra, na primeira palavra dos nossos 21 dias, sobre como é importante nós expressarmos sim, a Deus, né, porque a grande verdade é que muitas vezes o ministro de louvor ele tem que ser quase que um um animador de animador plateia. de Sim, plateia, cara, isso não pode existir entre nós. Nós não precisaríamos desse tipo de coisa, nós precisamos sim ter se entendermos quem Deus é, se entendermos a majestade dele, ninguém vai precisar pedir para que a vai gente fluir faça coisa natural, né? nenhuma. Isso vai ser natural de cada um de nós. E, e eu acho que eu percebo, né, as pessoas às vezes elas são muito bloqueadas, né, Sim, no seu sim, sim, corpo. sim. Só que ao mesmo tempo, às vezes as mesmas pessoas que dizem, como o Pedro falou, isso aqui é meu jeito, eu não sou muito expressivo mesmo, são as pessoas que num jogo de futebol Sim, estão com as mãos É. levantadas e gritando e cantando. Qual é o problema então, né? Será que realmente é uma questão de personalidade? Exatamente. Né? Fica para se Exato. pensar. sim. Fica para se pensar, porque às vezes é uma desculpa que nós damos, né? Quando estamos diante de Deus. Então, se nós reconhecermos a majestade dele, entendermos mais sobre quem ele é, isso não vai ser um peso, não vai ser difícil, não vai ser, como eu disse, um favor a Deus. Eu tô entendendo quem ele é, eu tô respondendo a isso. Eu lembrei a forma que eu me visto também é uma forma de adoração, né? Se eu ando malacafento, se eu ando meio de qualquer jeito, se eu, né, não cuido com aquilo, o meu cheiro, né, aquilo que são todos os movimentos que, tipo assim, o meu corpo também serve para poder adorar a Deus. Então, a forma que eu me porto visualmente falando também Ter um é autocuidado também é um exatamente, louvor. também faz parte, né? Às vezes você fala com, com alguém que você fala. Talvez eu vou ter que incentivar essa pessoa a escovar o dente, né? Mas, tipo, faz parte também, o autocuidado também faz parte, né, de um movimento de adoração, né? Porque não é o dia inteiro que eu vou estar ouvindo uma música e Sim, respondendo ao momento de música, É. né? Mas isso expressa uma adoração genuína, né? exato. E eu acho que um fator muito, eh, como que eu digo? Muito comum entre tudo que a gente está falando, eu acho que é o conhecer a Deus, né? Aham, Eu Uhum. acho que esse é o principal e o que nos rege é o conhecimento de quem Deus é, né? sim, E esse conhecimento, ele vem de um lugar de intimidade. Não tem sim, como. não O tem, conhecer na Bíblia fala de de intimidade. intimidade. E eu queria saber de vocês algumas ações práticas também de como eu buscar mais esse conhecimento em um lugar de intimidade. Uhum, Cara, eu acho que o que nós precisamos muito aprender é sobre constância, exatamente. Perseverança, né? perseverança. Isso. A gente às vezes caminha muito pelo sentir, É, né? Hoje eu tô me sentindo tão com vontade de ler a minha Sim, Bíblia.
né? Hoje eu tô me sentindo com vontade disso. A gente trabalha muito com o nosso sentir. E, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é sobre constância, né? É sobre constância. Às vezes, tem momentos que você talvez vai chegar para abrir sua Bíblia e você não vai estar sentindo aquele Uma vontade desejo, absurda. aquela É. vontade absurda de fazer aquilo, mas você vai sair dali querendo mais de Deus. Sim, Exatamente. teve um podcast que eu vi, a pastora Amy lá do F-Hop, eu não lembro o que exatamente eles estavam conversando, mas tem a ver com essa questão de vida devocional, e ela falou algo muito interessante, que ela falou que tem muitos dias que a gente não quer orar e a gente coloca a culpa do tédio em Deus, enquanto quem é o tédio somos nós, É. né? Então eu acho que a gente precisa compreender que é muito essa questão de perseverar e continuar, né? E o John Piper fala algo muito interessante sobre algo que a gente construiu, que é a ética do devedor, né? Como se a, a gente devesse algo para Deus, né? Que entra muito na sua pregação sobre o vazio de Deus, né? Ele fala sobre a gente estar continuamente servindo ao Senhor, entrando no lugar secreto com a mentalidade que, não, eu devo a Deus isso aqui. Eu preciso pagar a minha dívida que eu Sim. tenho com Deus. E aí tá um grande erro, porque quando a gente nunca vai conseguir pagar, e quando a gente percebe que a gente é insuficiente nesse movimento, a gente para. Né? Então, a gente precisa parar de construir uma vida com Deus achando que a gente está devendo alguma coisa para Ele. Né? Então, a constância E o inverso também, né? e o inverso Ele também. Vendo Exato. Exatamente. Porque aí quando Deus citei John Piper, agora vou citar Bob Sorge, né? O Bob Sorge fala que quando e se Deus olhasse para nós, e se Deus olhasse para você hoje e falasse assim, olha, eu não vou falar com você por 1 ano e eu não vou te entregar nada por 1 ano. Sim. Será que mesmo assim a gente perseveraria no Permaneceria. lugar secreto? É. Então, o negócio tá nem a gente entrar achando que deve alguma coisa e nem entrar achando que Deus deve alguma coisa pra gente. É desinteresse total. E é muito interessante, eu lembrei muito da história de Abraão, Sim, que ele recebeu a promessa e só depois de muito tempo, só que ele continuou tendo a fé na promessa, né? exatamente. E Hebreus fala, né, que ele olhou a promessa Exato. e viu não se cumprir e mesmo Exato. assim permaneceu com fé. É. Vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouco de expectativas que vocês estão com ao finalizar essa jornada de 21 dias. Quais expectativas que tem aí, que Deus tem gerado no coração de vocês a respeito de algumas sementes que estão sendo lançadas sobre algumas faixas etárias, sobre alguns ministérios? O que Deus tem fermentado aí dentro do coração de vocês e quais expectativas que vocês estão tendo para nós como igreja ou para vocês individualmente também? Bom, foi uma dos sentimentos, das impressões que eu tive no espírito durante essa jornada. Eu acredito que Deus ele está reativando alguns votos radicais no nosso meio, né? Inclusive estava falando com o Dudu esses dias sobre a gente pregar sobre nazireado, né? Sim. Eu acredito que o Senhor ele está reativando algumas radicalidades no nosso meio, Amém. de entrega, de voto, de consagração, né? A gente, né? Se você que não é da nossa comunidade local está nos assistindo, a gente é um lugar de radicalidade, né? Eu acredito que vindo da nossa liderança, pastor Celso, pastor Andréia, são pessoas que a vida inteira foram radicais nas suas entregas, e é óbvio que isso transbordou Sim. sobre nós, né? E por um momento a gente deixou isso para trás, mas eu acredito que o Senhor ele está retornando com essa radicalidade. Inclusive, se você está me ouvindo, você está sentindo que você precisa fazer um voto, faça um voto. Isso é do Senhor, isso não é da sua Sim. cabeça, Amém. né? O Senhor está devolvendo essa radicalidade no nosso meio, né? De entrega, de devoção, de votos, de jejuns, enfim. Algo intencional, né? Exatamente, tipo, eu vou fazer e eu vou fazer.
Então, eu acredito que é essa a impressão que eu tenho tido, assim. Muito bom. Eh, Cara, eu acho que Deus tem realmente gerado em nós essa mudança de mentalidade. A minha oração é essa, Sim. sabe? Uhum. Que haja uma mudança de mentalidade, porque que não seja apenas ah, uma jornada que a gente Sim. fez, ou mais um tipo de devocional, ou mais um tipo de jejum, mas que isso traga uma mudança para a nossa maneira de viver mesmo. Sabe? Então a minha oração e a minha expectativa é essa, que isso possa realmente trazer sobre nós essa mudança de cultura, como a gente falou Amém. inicialmente, né? Do entendimento sobre a adoração, eh, realmente para que isso entre na nossa mente, no nosso coração e gere essa mudança que é necessária. Amém. Para É, toda a nossa vida cristã, né? Sim. Não é por conta de uma base, não é por conta de um sim. ministério, mas é por conta da vida E cristã. não tem a Sim. ver só com a nossa igreja, mas É, tem a ver com a igreja de Cristo, né? Isso. Eu acho que a igreja de Cristo ganha com essa mudança de sim. mentalidade. Com E certeza. eu acho que nós estamos caminhando, estamos nessa jornada. Deus fez muitas coisas no nosso meio, estamos na reta final ali. Deus tem muito mais para fazer na minha, na sua vida, na vida da sua família. Creia e tome como verdade essas expectativas que o pastor Eduardo falou, o Pedro falou, que eu tenho certeza que não só nós vamos viver, mas vamos refletir em outras pessoas, em Amém. outras comunidades, né? Amém. É. Gente, caminhando aí para o final, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho de dessa questão de uma adoração como um estilo de vida e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, seja uma mensagem de perseverança, algo assim que do que Deus tem falado ao coração de vocês sobre a respeito de uma adoração que a gente aprendeu muito que não tem a ver com um momento ali do culto, mas sim como um estilo de vida, né? Sim. Ah, eu acho que essa essa compreensão da adoração como estilo de vida e não como um momento passageiro ou como um momento dentro de um culto, eh, precisa ser algo que a gente internalize mesmo, Sim, sabe. Esse foi o ensinamento de Jesus para a mulher samaritana, né. Quando ela Exatamente. perguntou sobre o lugar da adoração, Jesus disse: "Olha, não é sobre o lugar, exato. né, vai chegar um momento que vocês não vão adorar nem aqui nesse monte de Uhum, Samaria e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai quer que os seus adoradores o adorem. Então, quando nós falamos de espírito, né, essa palavra fala sobre a vida, né? Sobre esse sopro de Deus em nós, fala a Excede respeito uma desse espacialidade. não tem a ver com espaço físico, não tem a ver com um lugar, né, de adoração, como nós nós temos isso muito como muito cultural, né, a questão sim, do lugar de adoração. Porque biblicamente, quando nós olhamos, para o povo de Israel, nós vamos ver que várias vezes, um lugar de adoração era construído, exato. né. Porém, o lugar de adoração que o profeta Amós disse que Deus restauraria, e depois o apóstolo Tiago, em Atos, confirma que Deus restauraria. Era a tenda improvisada de Davi, que era um lugar de adoração 24 horas 24 por horas. dia, 7 dias por semana, onde a adoração acontecia de uma forma eh, eh, espontânea, onde a adoração acontecia de uma forma, cheia de proximidade, de intimidade, onde o véu não era mais uma realidade ali naquele lugar, e tudo isso era um prenúncio, era um vislumbre profético daquilo que viria a partir de Jesus, quando o véu se rasgaria e nós teríamos acesso. Uhum, uhum. Então hoje nós temos esse acesso. Amém. O que nós precisamos pedir a Deus para conservar em nosso coração é o desejo. Antigamente as pessoas não tinham acesso.
Exato. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez no por ano. ano, É. né, para estar diante da arca, que E com todo o significava cuidado que tinha e que com todo ter. cuidado, né, com todos os a forma, né, de Sim. se fazer ali para que não houvesse um erro, né? E assim, hoje nós estamos num outro patamar. Nós temos acesso, mas não temos muitas vezes É o isso que eu ia desejo. falar. Eu ia pedir pra você falar essa frase aí que ficou Uhum. marcada no meu coração. Nós temos o acesso, mas não temos o desejo. Então, que o Senhor possa conservar em nosso coração esse desejo, por estar na presença, entendendo Uhum. que não há limites. Não há limites. Até a gente estava, né, Pedro, esses dias no jejum com os pastores e alguém citou sobre isso, a respeito de muitas vezes a gente olha para as pessoas, a gente pensa, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos conversar com fulano de tal. Eu quero conversar com Abraão, eu quero conversar com Noé, eu quero conversar com fulano. E talvez essas pessoas elas vão chegar, na verdade, para nós e perguntar, cara, como era ter o Exato. Espírito Santo morando dentro de vocês? O próprio Deus, né? Como que era isso? Porque nós não experimentamos isso. Como era vocês É. poderem ter acesso à presença de Deus? Porque nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos esse véu rasgado Sim. na nossa época. Então, eu acho que isso é incrível, esse entendimento. Adoração é estilo de vida. Significa que eu não dependo de um lugar, né? Eu dependo, sim, de simplesmente me jogar para isso, né? Exato. Eu tomo muito pra mim, e aí, como você pediu uma dica, né? Foi Uhum. assim? É. Que o meu TDAH chamou aqui no comentário do Eduardo Silva. Eu tomo muito pra mim, e eu quero indicar pra você Apocalipse 4, quando Jesus fala assim pra João: suba aqui. Sim. Essa janela, né? Foi uma janela que Deus abriu e que ela não se fechou mais. Uhum. Né? O véu ele não foi costurado de volta, né? E essa janela de não apenas experimentar a presença, mas você viver na presença, e nós juntos, coletivamente, construirmos um lugar para a habitação da presença de Deus, Sim. ela está aberta, né? Então, eu fico muito com esse verso comigo, suba aqui. Tipo assim, é um convite, mas ao mesmo tempo uma ordem, mas ao Sim. mesmo tempo algo que é impossível de não te cativar, né? É impossível de você não ser chamado a atenção por isso, né? Então, a minha dica é: suba, suba. E é óbvio, né? Subir, vamos lá. Não é subir literalmente, mas é você entrar nesse lugar que Uhum. está aberto de secreto, de vida, de experiência, de batismos constantes com o Espírito, né? E esse entendimento de que existe uma janela aberta, existe um lugar aberto, existe uma visão, como Paulo fala, né? O véu foi removido Uhum. do nosso rosto. Existe isso. Isso é real. Isso é presente e isso é para nós, Amém. né? Que a gente possa carregar esse desejo, né? Eu fico muito com essa palavra, desejo, né? E às vezes o desejo ele é contra a nossa vontade, né? O desejo que é a favor da nossa vontade Sim. é um desejo infantil, né? Que a gente não faz, criança que faz só o que gosta, né? Às vezes a gente precisa viver com um desejo contra a nossa vontade. Então eu fico com essa E a essa maturidade, ela faz a gente fazer as coisas mesmo não estando com desejo, Uhum. mas por uma necessidade. Exatamente. Então, quando a gente é criança, a gente às vezes não quer comer, mas quando a gente é adulto, a gente sente que a gente precisa se alimentar. E algo que Deus tem falado muito comigo nesses 21 dias é a respeito de uma intencionalidade que leva à profundidade. Uhum. Eu vi uma frase do pastor Cezinha e ele diz assim que há coisas que a profundidade te entrega em segundos que anos na superfície você não vive. Demais. E daí eu comecei a me imaginar ali na beira do mar, só vendo ali a água no meu tornozelo e realmente
quantas belezas a serem acessadas se eu ir mais fundo. Só que o ir mais fundo é eu me submeter a uma pressão do mar, eu submeter a perder o controle, navegar conforme o rio está indo. E eu acho que a intencionalidade que vai levar a essa profundidade. A gente ser intencional em ser dependentes do Espírito. Sim. Tem um documentário da BBC, eu até abri aqui para poder confirmar. É uma tribo da Malásia. Quem falou disso com a gente foi o pastor Fabiano lá no ano que eu estava no college. É uma tribo da Malásia que os homens, eles passam tanto tempo na profundidade, eles vão até o chão, no mar, e eles correm e se alimentam, eles caçam na profundidade. Então, uma vida de adoração, ela te permite você correr mesmo sem fôlego e você Sim. se alimentar daquilo que existe na profundidade, né? E isso é retroalimentativo. A profundidade vai te proporcionando uma vida de adoração também. Uhum. Então, só. Exato, é isso. Chegamos ao nosso final do nosso podcast. Eu tenho certeza Conseguimos que segurar sem rir muito, sem, né? sem fazer muita piada, Fazer né? muita piada. Mas, gente, nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito no nosso meio. Nós provamos muito da bondade dele, conseguimos contemplar muita beleza, conseguimos enxergar muita coisa que ainda não havíamos enxergado. Tenho alguns recadinhos aí para vocês. Domingo agora nós temos nosso culto, nossa última celebração dos 21 dias, então você não pode ficar de fora. Vai ser uma celebração onde nós cantaremos, dançaremos, pularemos, teremos uma palavra do céu para nós, para mim, para sua família. Então não fique de fora, venha às 18 horas domingo aqui na nossa igreja. Também na segunda, dia 24, nós teremos o nosso jantar de ação de graça, onde você, a sua família, se reunirá com mais alguma família da igreja, na sua casa ou na casa de outra pessoa, e nós sentaremos à mesa e agradeceremos a Deus, não somente por essa jornada, mas por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele vai continuar ainda fazendo. Então lembre, vai ser muito bom. Junte você, sua família, mais alguma outra família, você que é solteiro, junte aí com os outros solteiros da igreja, realmente prepare uma mesa, prepare um banquete, desfrute dessa presença que o Espírito preparou para vocês. Então, segunda-feira, dia 24, não se esqueça de sempre postar nas redes sociais, marcar a igreja, divulgue esse podcast. Teve um pessoal que domingo tava falando de Wagyu na mesa, hein? Ô, louco, o Wagyu aí é coisa linda, hein? Então, dia 24, jantar de ação de graças. Agradeça a Deus por esse momento, que eu tenho certeza que vai ser algo poderoso para a sua casa, para a família que você vai estar reunido. Amém. De todos os dias, nós estamos já na final da nossa jornada, mas às 22h30 nós estamos tendo a nossa live e continuaremos compartilhando dos Salmos. Então, fique ligado, nos ajude, entre lá, compartilhe, interaja com a gente, sempre estará alguém que vai estar trazendo uma mensagem do céu para o nosso coração e orando por motivos de gratidão que nós estamos tendo durante essa jornada. E essa é outra coisa que a gente não falou, né? A respeito da live, Sim. que é dos motivos de gratidão, que é uma coisa muito boa que tem acontecido, né? E as pessoas sempre colocam ali na live tudo aquilo que são gratas. E às vezes a gente tem tantos pedidos a Deus, né? Deus, faça isso, faça aquilo outro, e deixamos de agradecer, mas temos aprendido a agradecer mais do que pedir. Sim, isso se tornou de maneira intencional a gente começar a agradecer mais do que apenas ficar pedindo, né? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Quem sabe teremos mais podcast. Quem sabe. Vamos aí, o que vocês acham? Comenta aí, Mas nos ajude, divulgue nos grupos da sua família. Você que é líder, jogue lá no grupo do seu ministério. Beleza, gente? Abração, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.